Eu tenho que continuar porque o técnico Antônio Oliveira sequer foi anunciado de maneira oficial pelo Clube do Remo e já sofre rejeição por parte da torcida azulina. Uma minoria, tá? Deixando claro bem na introdução, minoria que aqui não é para ganhar like, não é para fazer sensacionalismo, não é nada disso. Mas sim para debater um tema importante que existe. E existe que uma pequena parte da torcida do Clube do Remo existente faz uma rejeição à chegada do treinador português Antônio Oliveira. Mas por que isso está acontecendo? No vídeo de hoje eu vou dar minha opinião a respeito disso e vocês fiquem à vontade para opinar também nos comentários. Meu nome é César Marim, sou o criador do canal Bastidores e a proposta do canal é analisar o futebol paraense. Então vocês gostando desse tipo de conteúdo que é de análise, se inscreva no canal, deixe seu like, só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é analisar esse cenário que envolve o treinador Antônio Oliveira e parte da torcida do Clube do Remo. Como eu disse na introdução, e é sempre bom ressaltar, tem uma pequena parte da torcida que está rejeitando o treinador, mas é algo que chama atenção. Por quê? Porque são mensagens que a gente recebe nas nossas redes sociais, por isso que eu trouxe isso como tema, que eu acho que tem que ser debatido sim, porque está acontecendo isso. O Remo posta algo e vocês veem alguns torcedores do Clube do Remo jogando contra o treinador, rejeitando. No próprio grupos que tem do Clube do Remo, torcedores também rejeitando o treinador, e é rejeição. Não é porque ele prefere o treinador, que é normal, gente. Ah, não, eu não queria o Antônio Oliveira, queria, sei lá, o Zé Ricardo, o Jorginho, o Pepa, o Barbieri, o Eduardo Batista. Estou falando dos nomes especulados. Pelo menos não que eles foram todos contactados pelo Clube do Remo. Não, a maioria não. Mas foram, pelo menos, especulados. Ok, cada um tem a sua opinião. Eu, por exemplo, se o Enderson Moreira tivesse ainda à disposição, minha opção número 1 seria o Enderson Moreira. Por pouco não foi, porque ele foi para o América Mineiro pouco tempo depois o Daniel Paulista saiu do Clube do Remo. Então o timing não bateu. Não sei se o Remo iria procurá-lo, mas seria a minha primeira opção, seria o Enderson Moreira. Conhecedor da Série B, já tem acesso, conhece todo esse cenário, enfim. Mas cada um tem a sua opinião. O que eu acho estranho é ter torcedor, sinceramente, eu acho muito estranho é ter torcedor com rejeição ao Antônio Oliveira. Preferiu um ou preferiu o outro? Ok, porque ao longo da história do Clube do Remo, já veio cada treinador sem condições. Eu via 99% da torcida do Remo o quê? Não, vamos esperar, vamos dar força, vamos apoiar. E eu não tô vendo esses 99 agora com o Antônio Oliveira no momento bom que vive o clube, no investimento alto, porque foi investimento alto. E a gente vai fazer eu fiz até um vídeo de análise do Antônio Oliveira, e vou defender meu ponto de vista aqui, eu acho uma boa contratação, tá? Igual eu falei, se o Enderson Moreira tivesse à disposição, seria minha opção número 1. Como ele não tá, seria minha opção número 1. O Barbieri também seria uma boa opção. Outros treinadores especulados já não me agradaria tanto. Mas para mim, foi uma boa escolha. E compreendo quem acha que não foi, quem acha que preferiu o outro, beleza. Mas a rejeição realmente é que não dá para entender ainda mais com alguns argumentos utilizados. O Marcos Braz veio a público, deu uma entrevista coletiva, falando que ele não foi anunciado, porque ainda tem questão burocrática envolvendo o tipo de treinador, isso tem que resolver para ele poder ser anunciado. Aí tem gente que parece que não quer escutar isso. Tem gente que fala, não, ele tá fazendo charme para assinar, ele não quer vir pro Clube do Remo, ele tá sendo mercenário porque ele estava trabalhando, ele estava estudando a cláusula de rescisão se ele sair do Clube do Remo, for mandado embora, o Remo tirar ele para ele pagar. Ah não, porque ele tá pensando já em sair do Clube do Remo para pegar o dinheiro. Gente, isso é coisa normal. O Clube do Remo foi favorecido com essas quebras de contrato 2 vezes agora, com 2 profissionais, o Papelim e o Daniel Paulista. Se não tivesse isso, o Remo ia perder os profissionais sem receber nada. Isso é normal. O profissional negociar com o clube cláusulas, caso for mandado embora, tal, é algo normal. É algo que existe no futebol e pode tanto beneficiar o clube, como o Remo foi beneficiado, ou beneficiar o profissional, quando ele é mandado embora. Então, isso são acordos feitos no futebol normal. Qualquer treinador que minimamente com algum conceito, com algum mercado, vai exigir isso de qualquer clube. Não é do clube do Remo, não. É do Flamengo, é do Atlético Mineiro, é do Cruzeiro, é do Palmeiras, do Corinthians, de qualquer clube. Mas colocaram isso também
como se o treinador não quisesse assinar com o Clube do Remo, estivesse fazendo charme para assinar, estivesse pensando no dinheiro. Ah, ele quer estar colocando cláusula para sair porque ele já está doido para ser mandado embora, para receber um dinheiro fácil. Então, assim, são argumentos que, sinceramente, eu discordo completamente, ainda mais considerando o bom momento vivido pelo Clube do Remo. O Remo indo atrás do Antônio Oliveira, que eu não sei se vai dar certo ou não, tá? Lógico que eu não sei, ninguém sabe se vai dar certo ou não, mas hoje eu não vou negar, se ele for mandado embora daqui a um mês, eu vou manter a minha palavra que hoje foi uma boa contratação, porque o futebol é hoje, e hoje foi uma contratação acertada. Se vai dar certo, eu não sei. Vai depender muito também do mercado de transferências de julho. Esse mercado de transferência, o Remo tem que se reforçar com contratações pontuais de qualidade. O Remo não precisa de quantidade. O Remo precisa de qualidade. Então, contratações pontuais de qualidade para realmente o Remo chegar mais forte ainda nessa disputa pelo acesso para a Série A. E precisa disso. E precisa realmente disso. O Antônio Oliveira já está trabalhando. Ele só não foi anunciado de maneira oficial por questões burocráticas, e essa rejeição de parte da torcida, uma minoria, só para deixar claro novamente, eu não compreendo, porque os argumentos para mim não me convencem. Não que alguém tem que me convencer, ninguém tem que me convencer de nada, como eu não tenho que convencer ninguém de nada. Como eu digo aqui ninguém me pediu minha opinião também, eu criei o canal e dou minha opinião, e vocês têm a liberdade da opinião de vocês. Só que para mim são os argumentos meio sem justificativas. Tá? Muito sem justificativas. Já que o rapaz está aqui, está até treinando já, se preparando para o clássico Repá. E falando do histórico dele, eu fiz uma análise completa dele, do histórico dele, eu considero uma boa contratação porque ele começa no Atlético Paranaense, onde faz um trabalho razoável para bom no Atlético Paranaense. Depois ele tem uma passagem pelo Curitiba, não foi tão legal, ok? Mas antes disso, ele tem uma primeira passagem pelo Cuiabá, que foi o principal clube da carreira dele em termos de trabalho. Ele faz 2 campeonatos brasileiros pelo Cuiabá. O Cuiabá se livra do rebaixamento, quase cai, mas se livrou. E no segundo trabalho dele em Campeonato Brasileiro pelo Cuiabá, Série A, a gente está falando de Série A, ele só não se livra, ele livra, né, melhor dizendo, ele livra o Cuiabá do rebaixamento, como também consegue uma vaga na Copa Sul-Americana, que para o Cuiabá é um negócio fantástico. Fantástico. O Cuiabá, na época da Série A que estava lá, se não foi o time com menor investimento, era um dos menores com certeza. Com certeza. E o trabalho dele levou o time a fazer uma campanha segura na Série A e levou uma Copa Sul-Americana. Se o Remo sobe esse ano que vai estar na Série A, se alguém chega para mim, olha que eu não sou remista. Quem conhece aqui nos trabalhos sabe que eu torço para Tuna Luz brasileira. Mas eu quero sempre que o futebol paraense fique grande, consiga grandes resultados. Grandes resultados. Então, se alguém chega para mim e fala, o Remo está na Série A, você fecha o acordo do Remo agora não cair da Série A e conseguir uma vaga sul-americana, eu fecho o negócio agora. Que é um negócio de outro mundo, entendeu? Um negócio de outro mundo. Então, assim, ele fez um bom trabalho no Cuiabá. Depois ele vai pro Corinthians, onde ele começa bem. Engraçado que quando ele vai pro Corinthians, e a gente tá falando de um clube que tem uma torcida muito maior no cenário nacional que o Clube do Remo, ele teve menos rejeição que agora da torcida do Clube do Remo. E ele começa bem no Corinthians, depois cai. Como o Ramon Dias também foi pro Corinthians, começou bem, depois caiu. Como o Dorival agora tá no Corinthians, está oscilando, já sendo questionado, e há 2 meses atrás o Dorival era técnico da seleção brasileira. Então, assim, o Corinthians também é difícil, né? É um patamar bem complicado. É presidente que sofre impeachment, que sai, que volta, que tem reviravolta, é uma confusão. Né? O Corinthians está uma confusão. Ele vai pro esporte, o trabalho não é bem feito, não são tudo flores, mas também no esporte ele chega com uma rejeição. Com 20 minutos do primeiro jogo dele, né, do Retiro, ele estava sendo vaiado. E para mim isso também é incompreensível. Como é que você vai vaiar um treinador com 20 minutos de trabalho dele? 20 minutos de trabalho dele estava sendo vaiado. Sei lá, para o treinador ser vaiado com 20 minutos, só se tivesse mandado a torcida para longe, que não foi o caso. Não digo que o trabalho dele foi bom. 4 jogos, 1 empate, 3 derrotas. Mas foi um tempo curto que o antecessor dele também não tinha conseguido vencer, e agora está lá o Daniel Paulista para tentar fazer um milagre e fugir do rebaixamento à equipe pernambucana. Então, entre trabalhos bons e trabalhos ruins, ele fica num patamar para mim aceitável. Estamos falando de Série A, tá? Tô falando que ele fez um trabalho ruim no Globo, na Série D, no Imperatriz, na Aparecidense, na Série C. Não. Estamos falando de Série A
tá? Que tirando o Corinthians, o trabalho bom, tirando o Corinthians, que é um time de massa, um time que a exigência é maior mesmo, nós estamos falando do Cuiabá, que a exigência é não ser rebaixado, né? E ele em 2 épocas conseguiu não ser rebaixado pelo Cuiabá. E eu acredito que é uma contratação que o Remo pensa alto, trazendo um treinador que só treinou no Brasil equipe de Série A, então que pode sim dar certo, mas que esse mercado de transferência de julho vai ser muito decisivo para as pretensões do Clube do Remo. E é necessário ter uma paciência também em prol do treinador azulino. Vamos ver como é que vai acontecer. Sei que os preparativos já começaram. Nos próximos vídeos eu vou trazer aqui a provável escalação também do Clube do Remo para esse clássico contra o Paysandu. E deixe a opinião de vocês a respeito desse tema. Um abraço, se inscreva aqui no canal e até o próximo.